É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Salmo 23. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje, ainda teremos continuidade do livro do Apocalipse de São João, hoje no capítulo 14, dos versículos 1 ao 5. E a beleza desse livro está na quantidade de simbologia e pontos chamativos para uma reflexão acerca daquilo que acontecia espiritualmente quando o livro foi escrito e como que isso pode apontar para a espiritualidade nos dias de hoje. Se olharmos para as lições dos capítulos 12 e 13, são assustadores. Um dragão terrível peleja contra os servos de Deus e continua perseguindo os cristãos. Ele recebe a ajuda de duas bestas, uma feia e assustadora que escapa até a morte, e a outra bem suave e enganadora que mata as pessoas que não se submetem à força do mal. O dragão e seus aliados dominam as pessoas da terra. Diante de tanto poder, que esperança têm os servos do Senhor? Embora Jesus já tenha respondido a esta dúvida várias vezes no livro, ele quer confortar e fortalecer os fiéis. Antes de mostrar a outra aliada do diabo, a Babilônia, ele reforça mais uma vez o tema principal do livro. Deus domina, julgando os perversos e salvando os fiéis. Ainda há uma mentalidade no mundo de hoje que Deus não julga as pessoas. Vejamos bem, o único ser puramente justo, perfeitamente reto em todo o seu jeito de proceder é Deus. E na dinâmica da leitura, apesar das perseguições, há uma esperança. Podemos perceber que nos livros proféticos ou apocalípticos da Bíblia apontam sim para as perseguições, para momentos de dificuldade, mas momento de superação e de esperança. E nessa primeira leitura de hoje, temos a menção do Cordeiro. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apareceu numa boa hora o Cordeiro, depois de ver o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Agora João vê o Cordeiro, o mesmo que foi achado digno de receber o livro da mão direita do Pai. Ele não esqueceu de seus servos e não os deixou sozinhos. O Cordeiro está em pé, vivo e poderoso. Não se deitou e não foi derrotado. Serve como exemplo para seus seguidores. Não devem desistir ou se render ao inimigo. Na liturgia de ontem celebramos o Cristo Rei, aquele que vence todas as coisas, que faz nova todas as coisas, o Senhor da vida. Mas não é o senhor de um domínio ao qual exige um sistema opressivo, de subversão, de destruição. É o Senhor da vida, que tudo dá e tudo pode retirar, mas ele prefere persistir no caminho da conversão. E nessa reta final de ano, ao colocar essas reflexões do Apocalipse, é exatamente findando o ciclo litúrgico para que possamos olhar para nossas vidas e vermos o que verdadeiramente é preciso ser mudado. Muitas vezes vamos pensar, mas do que eu adianta eu mudar? Somos seres pequeninos mediante muitas vezes um sistema perverso, uma lógica de poder tão opressiva.
mas é preciso persistir, enquanto indivíduo, enquanto comunidade, e mudando e transformando o mundo na lógica do ressuscitado. Se perdermos essa esperança, tudo que fazemos aqui, então não vai fazer sentido. A caminhada para o reino começa aqui. É o que Jesus disse: o reino de Deus está dentre vós. É o despertar da consciência, mas não uma consciência humana tão somente. É o despertar da consciência do ressuscitado em nós que nos transforma pela graça de Deus. E nessa transformação, podemos perceber no exemplo da pobre viúva de hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versículos 1 ao 4, onde essa pobre viúva deposita 2 pequenas moedas. Ela ofertou tudo o que ela tinha, enquanto vários outros, pessoas ricas depositando ofertas no seu templo. Jesus observa essa mulher. Mas assim, se Jesus observa e o texto diz que Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando as suas ofertas, Jesus está ensinando, ele aponta para uma questão social, uma questão física, e toda questão física, social, ela tem uma dimensão espiritual. E olhando a situação da mulher na época de Jesus, podemos perceber que há uma pequena ou muita pouca participação das mulheres na sociedade, onde o seu mundo era reduzido do cuidado da casa e os filhos. Ainda naquele sistema estrutural de família patriarcal, a mulher ficava a segundo plano. A viúva, com a perda do marido, arcava com a discriminação que lhe atingia devido ao empobrecimento advindo da viuvez. Sem condições para trabalhar com o peso de seus filhos, encontrava-se discriminada no meio social. Jesus entendeu muito bem isso quando comentou sobre a oferta da viúva e quando ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, o judaísmo, dentro da sociedade no tempo de Jesus, sentindo este problema, preconizava a todos auxiliarem as viúvas, passando a ser uma das obras de misericórdia no judaísmo. A condição das viúvas e seus filhos órfãos eram de uma extrema necessidade, conforme temos em Marcos 12, os versículos 41. E quando Jesus anuncia não somente uma nova condição para a mulher dentro da sociedade judaica, mas condena veementemente as pessoas que exploram os órfãos e as viúvas. Então vejamos, aqui Jesus, ao apontar para a viúva, mostrando a grandeza do seu comportamento, que de onde menos deveria se esperar é onde surgem os grandes milagres. Milagre não é ostentação. Milagre não é para espetáculo. Não é para ficar se gabando. O milagre de fato transforma vidas. E vidas transformadas trazem consequências grandíssimas e sinais de exemplos fortes, assim como o exemplo dessa viúva. De onde menos se esperava, eis que surge um grande exemplo de santidade. E nesse sentido, somos convidados, dia após dia, chamados à santidade em pequenos gestos, mas gestos que de fato edificam a vida e a sociedade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.